Início a nossa aula de hoje. Ali, na nossa aula de hoje é de ciências, né? Onde vocês receberam, vocês viram lá em anexo um papel, um PDF, né? Eu salvei em PDF um arquivo como esse daqui, não é? Vocês viram no arquivo lá no portal? Então, o que vocês vão fazer com esse arquivo? Nesse arquivo, eu fiz assim, peguei um resuminho de cada bioma das paisagens brasileiras, né? E o que vocês perceberam de diferente? Que aqui em cima, quando começa cada paisagem diferente, tem o nome desse tipo de paisagem e ele tá pintado de uma cor, não é? Certo? E aí, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão olhar ali, ó. A Amazônia tá pintada de verde. Aí, lá no livro de vocês, na atividade que a gente fez anteriormente, lá de interpretando o mapa, a gente viu ali, ó, que toda a parte verde, então, faz parte da Amazônia, certo? Aí, depois ali, vem explicando um pouquinho sobre a Amazônia, né? Fala que é a maior parte do território brasileiro, que são florestas quentes e úmidas, que as chuvas, elas vêm em forma de temporal e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no livro de vocês, onde está escrita a parte Amazônia, vai pegar o lápis de cor verde e vai pintar, grifar essa parte de verde. E depois vocês vão ler novamente essas características que a prof escreveu ali, né? Que é a maior parte do território brasileiro. E aí, nesse textinho aqui, que tem da Amazônia, vocês vão verificar aonde está escrito que é a maior parte do território brasileiro. Aí vocês vão lá no lápis de cor de vocês, né? Que já vai estar na mão, com a cor verde, e vou encontrar a maior parte do território brasileiro. Aí eu vou lá, maior parte do território brasileiro, e vou passar o lápis de cor verde para ficar essa informação gravada. Aí depois tem lá florestas quentes e úmidas. Onde tá escrito isso? Ah, aqui ó, florestas quentes e úmidas. E depois chuvas em forma de temporal. As chuvas lá em forma de temporal. Então quer dizer que quando chove é bem forte essa chuva. Então eu vou pesquisar lá, aonde que mostra que é chuvas em forma de temporal. E daí vou pintar também, tá bom? E aí, depois tem ali, florestas de terra firme, floresta de várzea e floresta de igapó. E aí, o que vocês vão fazer? A prof já colocou as principais características de cada uma delas. E aí, o que vocês vão fazer? Vão pesquisar nesse arquivo que a prof colocou e vão fazer a anotação ao lado dessa floresta, tá? O que tá escrito lá na parte do Amazônia, que é a cor verde escuro. Então, no meu livro, onde tá escrito Amazônia, eu vou pintar essa parte, esse título lá de verde escuro. Então, podem pintar. Agora, lá no documento que eu coloquei no PDF, nesse dossiê, o que tá escrito? Maior parte do território brasileiro. Então, tá dizendo que a Amazônia é a maior parte do território brasileiro. Então, lá no meu livro, eu vou procurar nesse parágrafo aqui, ó, aonde é que tá escrito isso. Então, eu vou lá no livro, lá na primeira linha já tá escrito, ó. A paisagem Amazônia ocupa a maior parte do território brasileiro. Então, eu vou lá grifar, ó. A maior parte do território brasileiro. Pode ser de marca-texto ou quem quiser pode ser com lápis verde, tá? Então, ó, eu grifei o meu, ó como ficou, tá bom? Daí tá pedindo lá, ó, florestas quentes e úmidas. Então, eu vou identificar no texto. Onde tá escrito isso, que as florestas são quentes e úmidas? Aí eu vou ler. É caracterizada por florestas quentes e úmidas. Então, eu vou lá pintar, ó. Florestas quentes e úmidas. Aí, no arquivo, quando vocês abrirem, vai estar escrito mais características da Amazônia. Daí, tá escrito lá,
chuvas em forma de temporal. E aí vocês vão lá no livro. Aonde está escrito isso, que as chuvas são em forma de temporal? Aí vocês vão continuar a leitura. Nas quais ocorrem chuvas, geralmente em forma de temporal. Então, ali, ó, eu vou pintar chuvas e depois em forma de temporais. Certo? Arquivo, que daí é a próxima cor, que é amarelo, que é Mata Atlântica. Aí vocês podem até voltar lá no mapa de vocês, ver aonde pode ser localizado ali os lugares que fica Mata Atlântica, que é em amarelo. E aí vocês vão lá no livro. Ai, onde tem Mata Atlântica aqui? Ah, é na página 140. E quais são as características da Mata Atlântica? Aí vocês vão ler lá no arquivo quais são as principais características e vão grifando conforme a gente fez agora ali com a Amazônia. Deu para entender? Tem essa atividade que diz assim, ó, na página 137. Analise as imagens a seguir e escreva as características de cada tipo de floresta representada. Aí ali vem 3 tipos de floresta que nós encontramos na Amazônia, né? Aí tem ali floresta de terra firme. Aí diz, qual é a característica dessa floresta de terra firme? Lá nesse mesmo documento, a prof colocou lá uma imagem da floresta de terra firme e escreveu qual é a característica dessa floresta. Que são árvores altas e pouca vegetação, é rasteira e a área é totalmente seca. Daí eu coloco então a imagem para vocês observarem e compararem com a floresta que tem no livro, certo? Então, o que vocês têm que fazer nessa parte é só encontrar a característica dessa floresta e escrever ali no livro de vocês, tá bom?